A disputa pela África é, na minha opinião, um dos momentos mais mal interpretados da história. Pelo que compreendi, muitas pessoas acreditam que as potências coloniais simplesmente se reuniram na Conferência de Berlim em 1884 para dividir o continente, desenhando fronteiras no mapa conforme seus interesses, e pronto. No entanto, essa competição já estava em andamento antes da conferência. Um dos principais resultados do encontro foi a exigência de que qualquer nação interessada em reivindicar um território necessariamente demonstre ocupação efetiva da área. Isso levou, em algumas situações, a verdadeiras corridas entre exploradores para garantir o domínio dessas regiões. A disputa pela África foi mais intensa do que apenas traçar linhas em um mapa. Grandes potências como a Grã-Bretanha e a França quase chegaram a um conflito armado, e o impacto dessa rivalidade foi tão significativo que desencadeou até uma revolução em Portugal. Além disso, as lutas dos africanos contra o colonialismo, com exceção de casos notáveis como os Zulus e os etíopes, costumam ser extremamente negligenciados. Pouco se menciona, por exemplo, que países africanos como o Egito e a Etiópia também se expandiram durante esse período. Para compreender completamente a complexidade da disputa, é necessário olhar para eventos que remontam ainda mais no tempo. As primeiras colônias europeias na África surgiram como bases estratégicas criadas pelos portugueses durante suas rotas comerciais rumo à Índia, locais como Madeira, no Atlântico, e importantes paradas na África, como Sofala, Moçambique, Luanda, Mombasa e Zanzibar, desempenharam papéis cruciais no comércio internacional. Nessa época, os colonizadores priorizavam a instalação de fábricas comerciais e o controle das rotas marítimas, em vez de ocupar vastas regiões, já que essa abordagem era muito mais lucrativa. Essas colônias não apenas impulsionaram o comércio, mas também foram palco de trocas culturais, guerras e transformações históricas marcantes. Os portugueses, além de suas colônias na África, também se estabeleceram em áreas estratégicas como as Ilhas das Especiarias, Hormuz, Pérsia e Omã. No final do século XVI, com a União Ibérica unindo Portugal e Espanha, os portugueses se envolveram nas guerras espanholas contra os holandeses e ingleses. Isso abriu caminho para que os holandeses entrassem rapidamente no cenário colonial, tomando Mena dos portugueses, expandindo sua presença na África Ocidental e criando a chamada Costa da Escravidão Holandesa, onde construíram fortes no Senegal. Durante algumas décadas, os holandeses chegaram a controlar a portuguesa Luanda e no século XVII estabeleceram um ponto crucial na cidade do Cabo, facilitando a navegação entre os oceanos. Na África do Sul, os colonos holandeses são conhecidos como boeres, encontraram os Kwakiwai, um grupo distinto, frequentemente associado aos caçadores-coletores San, mas que possuía características únicas. Esse encontro marcou o início de profundas transformações sociais, econômicas e culturais na região.